Bem, o Paraná, o território atual do Paraná, a antiga província de Guaíra, teve cerca de 14, 15 reduções jesuíticas, e aqui no Iguaçu teve uma também, né, que durou apenas 7 anos, foi de 1626 até 1633, e existem várias fontes sobre isso, né? Muitas dessas fontes são manuscritos jesuítas, elas foram paleografadas, tendo em vista que trata-se de uma escrita de um espanhol arcaico, e a partir dessas fontes foi possível refazer o quebra-cabeça, né, de informações que estavam dispersas em vários fragmentos de dezenas, centenas de documentos originais, né, fontes primárias do século XVII, que foi possível para a pesquisa reconstruir um pouco essa trajetória impressionante. Acho que não tem um adjetivo mais modesto, né, porque realmente é uma trajetória extraordinária, principalmente para o nosso olhar contemporâneo, né? Essa relação entre os nativos do Iguaçu e os padres jesuítas no século XVII. Havia muita dúvida se ele estaria no lado brasileiro ou no lado argentino, né? Os argentinos acreditam que foi construído lá, de fato, depois ela migra para o sítio atual dela, que é na beira do Uruguai, né? Então ela é transladada para lá. Porém, todos os mapas, em vários idiomas, em holandês, em italiano, em espanhol, nos dão fortes evidências de uma região em específico acima das cataratas, assim como o relato dos próprios padres fundadores, né, que dão assim vários elementos do entorno, né, de como que isso foi desenvolvido. Eles fizeram um primeiro assentamento, depois eles mudaram para um local mais definitivo e posteriormente transladam ela fugindo dos bandeirantes paulistanos. É um trabalho de história, não envolveu nenhum trabalho de campo, é importante deixar isso bem claro, né? Tendo a diferença do trabalho histórico do trabalho arqueológico, né? Porém, foi possível sim reunir uma série de evidências que nos dão fortes elementos de uma área bem aproximada. Eu acho que para a gente superar uma visão ortodoxa, tradicional, né, que supervaloriza a atuação apenas dos padres, como se os indígenas apenas fosse uma massa amorfa que seguissem de forma descriteriosa a liderança dos padres. É importante a gente frisar não apenas nos jesuítas, não apenas nos indígenas, mas sim nesse grande encontro, esse encontro entre matrizes culturais, né? Então, a nossa pesquisa foi capaz de elencar vários personagens indígenas aqui de Foz do Iguaçu, né? Então, para além de Naipi Tarobá, né, personagens lendários, nós temos aí vários personagens de carne e osso, né? E um dos que vale a pena mencionar, né, entre vários, é o cacique Taupá, o grande rei das cataratas do Iguaçu, e o seu filho, que é Miguel Taupá, que é o príncipe do Iguaçu, né? Então, além dele, temos outros personagens fantásticos, como o Iguiraró, que é uma liderança religiosa, né, que, enfim, fazia toda uma articulação entre o mundo, entre, né, a vida mundana e o extraterreno. Então, eu acho que vale a pena a gente mencionar para a gente equilibrar um pouco essas narrativas, né, e não focar apenas na atuação dos padres jesuítas, mas também dos caciques, pois sem a anuência deles, nada disso teria sido possível. Essa redução jesuítica, ela recebe uma invasão dos guaianás, né, gualachos e tal. Então, assim, são várias nações no Iguaçu indígenas, assim como nós temos portugueses, franceses e espanhóis, né, no Iguaçu também tem toda essa diversidade de nações, né? Então, por mais que majoritariamente Santa Maria do Iguaçu fosse Guarani, há toda uma trama, né, um enredo, né, que perpassa também a relação com outros povos indígenas também. A passagem de cabeça de vaca nos dá os primeiros relatos escritos a respeito dos povos indígenas do Baixo Iguaçu, mas precisamente entre as quedas e o Marco das Três Fronteiras, né? Então a passagem dele a gente acaba mencionando também para contextualizar como eram esses esquadrões de flecheiros, né? Esses indígenas plumados e com plumas de papagaio, pintados, né? E como que eles atuavam ali abaixo das cataratas de Iguaçu antes de chegar na foz do rio Iguaçu. A pesquisa identificou que em 1626, em setembro, passou aqui em Foz do Iguaçu o São Roque Gonzales de Santa Cruz. Foi um padre
que ele foi beatificado e depois canonizado pela Igreja Católica por João Paulo II, em 1988. Então, nós identificamos um testemunho muito relevante sobre a passagem de um santo da Igreja Católica por Foz do Iguaçu.